Olá, professor. Meu nome é Watson. Eu sou aluno da Engenharia Elétrica da turma de 2024/1. E, bom, meu jogo ele basicamente simula o jogo da velha, onde você pode jogar contra a própria inteligência artificial do código ou contra outro colega seu. Eu fiz ele baseado em boa parte no trabalho final, por isso de muitas funções, mas aqui eu vou explicar as principais delas para o funcionamento do código. A primeira delas é essa função aqui, int escolha jogador 1, que ela basicamente analisa todas as possíveis jogadas que o jogador 1 pode fazer, tanto na primeira casa quanto na segunda casa e assim por diante. Ele verifica se a casa que o jogador está jogando ela está vazia. Caso ela esteja, ele substitui o valor para o caractere do jogador. Caso contrário, ele retorna uma mensagem para o jogador dizendo que essa casa está ocupada e que a jogada foi inválida. E no caso é para ele jogar novamente até que ele jogue em uma casa que não está ocupada ainda. E basicamente a função int escolha jogador 2 só se repete, mas para o segundo jogador. Aqui, uma função importante também é a void máquina, onde essa função ela faz a jogada da máquina, ela aleatoriza um número para que a máquina possa marcar no tabuleiro, e se esse número sorteado estiver vazio dentro da matriz, a máquina ela substitui o valor, mas caso já esteja ocupado por conta de que o jogador já jogou ali, no caso a máquina procura outro lugar e substitui o valor. É importante destacar também que tem como melhorar a lógica dessa função para torná-la um pouco mais difícil para o usuário que vai jogar contra, mas por falta de tempo, infelizmente eu não consegui colocar uma lógica maior nessa função. Aqui embaixo também temos a função verificar vencedor, que ela basicamente verifica todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais e vê se elas foram completas, e caso sim, elas retornam um valor no final para indicar se o jogador venceu ou se a partida ainda está rolando. Ela também informa, caso no final, se nenhum jogador ganhar, que o jogo deu velha. Aqui embaixo a gente tem a função inicializar jogo, onde ela basicamente faz a primeira apresentação do jogo. Aqui temos duas opções, porque no menu também temos duas opções, caso o jogador queira jogar contra um colega ou contra a inteligência artificial, e para não aparecer a mesma coisa no menu, né, na entrada lá, eu preferi fazer assim, fazer duas opções, que basicamente printa falando... Cadê? Aqui basicamente printa falando para o jogador escolher o símbolo dele e colocar o nome dele, ou simplesmente, se o jogador escolher jogar contra a máquina, ele simplesmente coloca o nome dele e o jogo prossegue. Também fiz uma função chamada jogar novamente, que eu acho importante, que geralmente quando as pessoas estão jogando o jogo da velha, elas costumam jogar mais de uma vez. Então eu fiz ela para ser chamada toda vez que um jogo encerra, e o jogador pode escolher entre 1 e 0 se ele quer jogar ou não novamente. Se ele escolher 1, o código ele reinicia, mas no caso o jogador não precisa colocar o nome dele novamente, ele só reinicia a partir do tabuleiro, e 0 para poder encerrar o código. Aqui temos a função jogando, ela basicamente faz toda a lógica de jogar entre uma pessoa e outra. Ela pega os valores digitados pelos usuários e vai substituindo nas colunas, e aqui no final, caso o resultado que ela pegue lá de cima sobre a verificação
do vencedor, ela imprime no final. Se o jogador 1 conseguir completar uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal, ele diz que o jogador 1 venceu. E caso o jogador 2 faça o mesmo, ele diz que o jogador 2 venceu. Caso contrário, ele imprime aqui que deu velha. E logo em seguida, ele também mostra aqui que a escolha de jogar novamente, que eu tinha acabado de citar em cima. Temos a função aqui embaixo, jogando máquina. Ela faz basicamente a mesma lógica da função jogando, porém ela é para jogar contra a máquina. Ela tem basicamente a mesma lógica, só que em vez de chamar a função escolha jogador 2, eu chamo a função máquina, toda dentro dela aqui. Aqui no menu temos as opções, opção 1, que no caso é inicializar jogo, e é a opção de jogar contra um colega. Temos a opção 2, que é jogar contra uma máquina, e também temos a opção 3, que é sair do jogo. E aqui na main a gente tem, eu faço a chamada do menu e o jogo roda. Bom, aqui já temos a compilação no terminal do compilador online. Ele faz a chamada do menu, né? Dizendo aqui, bem-vindo ao jogo da velha, chame um amigo para jogar contra ele. E temos as opções, jogar contra o colega, jogar contra a máquina e sair. Primeiro vamos começar com a opção jogar contra um colega. Então aqui a gente escolhe o número 1. E logo aqui embaixo ele mostra, né, para os jogadores escolherem seus símbolos. Sempre começa com o jogador 1 sendo o símbolo X e o jogador 2 sendo o símbolo O. Primeiro aqui vamos escolher o nome do jogador 1. A gente pode escolher o nome Ramon, por exemplo. E o jogador 2 a gente pode escolher o nome como Luan, por assim dizer. Logo em seguida ele pede para o jogador 1 escolher a posição que ele quer jogar, sempre se atentando nessa ordem aqui, que deve ser a jogada linha e coluna. Então, por exemplo, eu quero jogar aqui na linha 1, coluna 1, que no caso é a primeira casa. Aí eu simplesmente venho aqui, tem duas formas de se fazer. Eu posso clicar, no caso ali é 1/1, eu posso clicar espaço 1, que funciona bem, como está mostrando aqui embaixo, ó, onde foi marcado. Mas também há uma outra forma de se jogar, que é basicamente escolhendo, aqui já no caso é o jogador 2, não está mostrando ali no terminal, mas eu posso escolher jogar aqui no meio, que é 2, posso escolher 2, Enter, 2, que também funciona. Aqui, ó, foi marcado, nesse caso aqui, a jogada do segundo jogador. Adiantando um pouco o processo das jogadas para o vídeo não ficar muito extenso, aqui o jogador 1 que faz a próxima jogada, e a gente pode perceber que ele já pode encerrar o jogo aqui, caso ele jogue na casa de linha 1 e coluna 3, e vamos fazer isso para poder mostrar como o jogo encerra, no caso linha 1 e coluna 3. Aí ele imprime novamente o tabuleiro e fala que o jogador venceu. E aqui embaixo ele dá as opções de jogar novamente. Você pode escolher para jogar novamente, sim. No caso vai jogar novamente o jogador 1, Ramon, contra o jogador 2, Luan, né? E caso você escolha 0, não, ele encerra o código. Por exemplo, 0 aqui, ele encerra o código, obrigado por jogar. E no caso a gente precisaria voltar aqui e compilar novamente o código. Agora a funcionalidade de jogando contra a máquina, vamos escolher aqui, né, a opção de número 2. E logo aqui embaixo ele pede para que o jogador 1 escolha o seu nome. Por exemplo, vamos escolher Ramon novamente. E ele imprime o tabuleiro
para novamente você ter uma noção de como jogar. A maneira de como jogar ainda é a mesma, sempre se atentando que primeiro a linha e depois a coluna. Então vamos escolher aqui novamente a primeira casa ali, então linha 1 e coluna 1. E aqui não deu para ver porque foi bem rápido, mas basicamente depois que o jogador faz a jogada dele na casa que eu escolhi ali, por exemplo, na linha 1, coluna 1 ali na primeira casa, ele faz um delay de 1,5 segundo e para depois sim a máquina poder jogar. Aqui no caso ela eletroizou, jogou ali na parte de baixo e a gente pode continuar o jogo. Por exemplo, aqui vou escolher agora jogar lá na casa de cima ali, do lado que eu joguei, então linha 1 e coluna 2. E aqui, ó, aí viu? Atualizou e ele jogou aleatoriamente. Aqui, por exemplo, eu posso ganhar o jogo. Como eu falei, a máquina em si ela não está com uma lógica tão grande para evitar que você ganhe ou que ela jogue 3 vezes no lugar certo para poder ganhar. É isso por falta de tempo, como eu disse, mas é basicamente dessa forma que funciona a parte de jogar contra a máquina.